Muito bom dia, ou de repente boa tarde, boa noite, independentemente do horário em que você assista esse conteúdo, sinta-se abraçado por mim ou abraçada, de repentemente. Eu sou Gervásio Henrique, editor esportivo do Jovens Cronistas, e estamos aqui no JC Esportes, nosso canal no YouTube. Estamos aqui hoje com a volta do resumão do Brasileirão, resumão nessa ocasião da quarta rodada da competição, encerrada ontem, na quinta-feira, hoje é dia 21 de agosto de 2020, rodada que aconteceram nos dias 19 e 20, quarta e quinta-feira dessa semana, respectivamente. A gente traz a volta aqui do resumão nos Jovens Cronistas, na editoria esportiva da mídia Jovens Cronistas, agora em vídeo, né? Tínhamos antigamente o resumão em texto, em jcronistas.com, agora trazemos para o nosso canal do YouTube o resumão em vídeo. Antes de passar pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e trazer os principais comentários sobre cada um dos jogos, como fica a tabela do Brasileirão nesse início de campeonato, a gente faz aqueles apelos protocolares, aqueles pedidos que vocês bem conhecem. A gente pede para que você que não é inscrito ainda, inscreva-se no JC Esportes, ative o sininho para receber notificações sobre esse e outros vídeos. Pedimos para que vocês interajam conosco, comentem, né? Deixem seu elogio se acharem que devem, deixem sua crítica construtiva para que a gente continue no caminho do crescimento. O seu feedback é muito importante. Pedimos também para que vocês compartilhem esse conteúdo nas suas redes sociais, se acharem que devem, se gostarem do conteúdo, espalhem nas suas redes para os amigos. No Instagram, estamos com uma conta nova, é o JC Esportes com 2 S no final. Temos também presença garantida no Twitter e no Facebook, no Twitter com @jovenscronistas e no Facebook com jcronistas, facebook.com/jcronistas. Contamos com vocês, tá certo? Então vamos para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, como eu disse, rodada encerrada ontem, quinta-feira, dia 20 de agosto, rodada que acabou ontem e que acabou com o novo líder. Temos uma surpresa na liderança do Campeonato Brasileiro. O líder da competição na quarta rodada é o Vasco da Gama. Vasco da Gama que surpreende todo mundo neste início de competição, uma equipe até certo ponto limitada, uma equipe que não figurava, principalmente nas projeções de especialistas para o título, não figurará certamente, não brigará pelo título, eu me arriscaria a dizer, mas começa bem a competição, começa com 3 vitórias em 3 jogos. Ontem vitimou o Ceará, em casa, né? Jogando fora de casa, o Vasco conseguiu uma vitória maiúscula, 3-0, com gols de Felipe Bastos, Cano e Ribamar, né? O Ribamar aclamado nas redes sociais, mas o começo de campeonato do Felipe Bastos e do Cano, que são 2 dos artilheiros da competição e de todo o Vasco, né? O Andrei também jogando muito bem, fez com que o Vasco chegasse à liderança do Campeonato Brasileiro. Algo não muito previsto, não previsto, na verdade, por todo mundo que entende um pouco de futebol. É bom trabalho no início da competição do Ramon Menezes, e o Vasco, que é bom lembrar, tem um jogo a menos, né? Muitas equipes, a maioria delas tem 4 jogos nesse início de competição, tanto que estamos na quarta rodada, mas o Vasco tem 3 partidas só, né? Algumas equipes, ou por conta do término bem colado com o início do Campeonato Brasileiro, do término estadual bem colado com o início do Campeonato Brasileiro, ou por conta de outros motivos, conta de casos de Covid-19 em alguns times, enfim, alguns motivos fizeram com que esse nivelamento ainda não ocorresse, e o que acontece, de fato, é que o Vasco assume a liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Começando de trás para frente, a gente começou de Ceará e Vasco, o Vasco vencendo e assumindo a liderança do Brasileiro. Ontem também tivemos São Paulo e Bahia. São Paulo e Bahia, duelo dos tricolores, o tricolor paulista contra o tricolor baiano. Empate, tudo igual, 1-1, mas pior para o São Paulo, pior para o tricolor paulista, que tem um elenco bem caro, tem um elenco bem badalado,
mas não vem jogando nem um pouco do que se espera desse time comandado por Fernando Diniz. Empate ontem conquistado na Bacia das Almas pelo São Paulo, e empate conquistado com o gol do reforço, com o gol do jogador que chegou recentemente, o Luciano, atacante que chegou ao Morumbi através de troca com o Everton, ex-jogador de São Paulo que vai para o Rio Grande do Sul. Luciano chegou marcando e evitou a derrota do time de Fernando Diniz, que é bastante contestado, e que, se houvesse merecimento no futebol, essa máxima é antiga, o merecimento provavelmente brindaria o Bahia. O Bahia jogou melhor, o Bahia teve um pênalti perdido, o Gilberto, o atacante do Bahia, que já passou pelo São Paulo, inclusive, perdeu uma cobrança de pênalti bem defendida pelo Volpi, ainda na etapa inicial. Rossi marcou o gol do Bahia, então empate entre os tricolores, que fica pior para o São Paulo, numa crise bastante grande no Morumbi, que a gente certamente acompanha o desenrolar nas próximas semanas. Ontem também tivemos Sport e Santos, né, duelo de duas equipes que começaram o campeonato de forma diferente. O Santos agora vence e chega à parte de cima da tabela, é o quinto colocado, assumindo essa posição com 7 pontos conquistados em 4 jogos. O Sport está mal, o Sport tem 4 pontos em 4 jogos e é o 16º colocado, equipe que certamente brigará para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. O fato é que o Santos conquistou uma vitória importante fora de casa com o gol do Marinho, principal jogador da equipe santista nesse início de temporada. Agora, na quarta-feira, jogos, né, do primeiro dia de rodada dessa semana, a gente vai para a abertura da rodada. A abertura da quarta rodada aconteceu com Flamengo e Grêmio, jogo de duas equipes que vêm se destacando no último ano, principalmente a equipe rubro-negra, que ganhou tudo ano passado, começou ganhando tudo esse ano, mas parece que a coisa parou. Parece que com a saída do português Jorge Jesus, as coisas não vão acontecendo na Gávea. O Flamengo empatou a partida, é verdade, o Flamengo 1, Grêmio 1, mas por boa parte delas perdia a partida e por muito pouco não perdeu mais uma. O Grêmio marcou o gol da abertura do placar com o PP, o principal jogador, né, com uma característica de drible, de velocidade, assumindo o posto após a saída do Everton Cebolinha, que vai para o Benfica do Jorge Jesus, ex-Flamengo, Everton, ex-Grêmio, o Benfica tirando dois personagens importantes dessas duas equipes que se enfrentaram nessa quarta rodada. Então, o PP abriu o placar para o Grêmio, Gabigol empatou de pênalti, um pênalti que foi conquistado pelo rubro-negro na segunda parte do jogo, pênalti bem polêmico, mas que, modesta opinião, foi o Kahneman, no lance, no chute de fora da área do Vitinho, acabou abrindo o braço, ampliando a sua área de proteção, a sua área de jogo ali, e correu o risco de ter a penalidade marcada que o Gabigol converteu e deu um empate ao Flamengo. Mas fato é que o Flamengo não começa bem a competição e empatou mais um. O Flamengo está na zona de rebaixamento do campeonato, é o 17º colocado com 4 pontos. O Grêmio, por sua vez, é o 7º com 6 pontos, tem 2 a mais, começa o campeonato um pouco melhor. O que mais? Na quarta-feira, Bahia 2, Fluminense 1. Bragantino 2, Fluminense 1. Desculpem, o Bragantino venceu o Fluminense, o time de Bragança Paulista, que não é só mais Bragantino, né? É o Red Bull Bragantino, e esse nome parece que não, mas diz muita coisa, visto que o investimento visto que o investimento por trás do Bragantino é um investimento bastante grande e faz com que a equipe tenha anseios maiores do que brigar necessariamente por ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, partida entre duas equipes que eu me arriscaria a dizer que brigam pela mesma coisa no campeonato,
né, uma Sul-Americana, uma Libertadores, se conseguir encaixar um bom jogo, mas o Bragantino saiu vencedor dessa partida de quarta-feira, abriu o placar com Alejandro, o Fluminense empatou com o Nenê, né, minutos depois, segundos depois, acho que não chegou nem a um minuto após tomar o gol, e o Luiz Felipe decretou a vitória para o Bragantino, começa vencendo o Bragantino nessa quarta rodada do campeonato. O Bragantino é o 10º colocado da competição, tem 5 pontos, o Fluminense é o 14º com 4 pontos. Vamos lá, o que mais teve nessa rodada? Tivemos, aqui é um duelo muito interessante, que trata de Botafogo 2, Atlético Mineiro 1. O Atlético Mineiro, até então, sensação do campeonato, equipe que apresentava o melhor futebol que foi capaz de vencer o Flamengo, vencer e convencer, no caso, né? A equipe treinada pelo Jorge Sampaoli, dessa vez levou a pior. O Botafogo venceu o Atlético Mineiro, Botafogo comandado por Paulo Autuori, e conquistou uma importante vitória sobre os comandados do argentino Sampaoli, que tem à disposição, o técnico argentino, um bom elenco. O time do Atlético Mineiro é cotado como um candidato ao título, um candidato a um bom desempenho no campeonato, e a vitória do Botafogo é muito importante para o Paulo Autuori. Os gols da partida foram marcados por Luiz Fernando e Caio Alexandre para o Botafogo. O Igor Rabelo, ex-Botafogo, hoje zagueiro do Atlético Mineiro, descontou para o Galo e, né, reduziu o saldo ali, o prejuízo, 2-1 para o Botafogo. Mesmo com a derrota, o Atlético Mineiro é o 3º colocado, começou bem a competição. O Botafogo, um pouco mais abaixo, é o 8º, tem 5 pontos. Na sequência da rodada, tivemos Atlético Paranaense 0, Palmeiras 1. Vitória importante fora de casa do Palmeiras, que começa o campeonato bem pressionado também. O Palmeiras, apesar de ser campeão estadual, tem um elenco com muita capacidade, um elenco caro também, então é bastante cobrado. Chegou a 5 pontos com a vitória fora de casa diante do Atlético Paranaense. O Furacão perdeu a chance de chegar a 9 pontos e brigar ali pela liderança, e tá também na briga pela liderança. O Atlético Paranaense continuou com 6 com a derrota e é o 6º colocado, caiu para a 6ª colocação. O gol da vitória palmeirense foi marcada por Rafael Veiga, ex-Atlético Paranaense. Então, crueldades do destino, crueldades que o futebol traz. O Palmeiras vence fora de casa e tenta agora engrenar uma boa sequência para dar uma resposta à sua torcida, que está também bem insatisfeita. Não como a do São Paulo, mas está bem insatisfeita. O Palmeiras, que é um dos candidatos ao título, vence uma partida importante. Outra partida importante para o campeonato e que trouxe até certo momento o líder da competição, trata de Inter 3, Atlético Goianiense 0. Né? Essa partida disputada na quarta-feira à noite no Beira-Rio, teve show do Thiago Galhardo, meio-campo ex-Ceará e ex-Vasco anteriormente, que chegou ao Internacional na última temporada. Fez 2 gols nessa partida. O outro gol da equipe colorada foi marcado pelo Musto, e o Internacional chegou, antes da partida do Vasco, a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Nesse jogo tivemos ainda o William Potker expulso, o atacante que substitui o Guerreiro ali no comando de ataque. O atacante peruano teve uma lesão grave confirmada no último jogo e desfalcará a equipe durante todo o restante da temporada. Então, vitória importantíssima dos comandados de Kudê. O Internacional é o 2º colocado, era líder até o Vasco jogar. Agora, com a vitória vascaína, caiu para a segunda colocação, também com 9 pontos, mais um jogo a mais. Né? Vasco é o líder com 9 pontos e 3 jogos. O Inter e o Atlético Mineiro têm 9 pontos em 4 jogos. Outro jogo que aconteceu no desenrolar da rodada foi Goiás 1, Fortaleza 3. O Fortaleza de Rogério Ceni vencendo bem.
o time do Goiás, que teve protagonismo nas primeiras rodadas, principalmente pela questão envolvendo a Covid-19. O time bem acometido pelo vírus, teve a partida inicial contra o São Paulo adiada por conta de vários testes positivos nos jogadores do Esmeraldino. Nas rodadas seguintes, né? Na última rodada também atuou com vários casos confirmados, né? Com os jogadores afastados, obviamente, com outros jogadores os substituindo, mas fato é que no Esmeraldino existem vários jogadores com coronavírus, uns já com aquele período pós, né, contaminação, né, aquele período pós-incubação, que permite, né, segundo o regulamento adaptado da CBF, que o jogador atue, e outros ainda cumprindo fase de isolamento, né? É bom lembrar que isso não é uma situação comum somente ao Goiás. Outro time do estado, o Atlético Goianiense, também teve vários casos confirmados de Covid-19, e dado esse novo protocolo da CBF, os jogadores foram liberados por já terem passado desse período de incubação do vírus, e na ocasião o Atlético Goianiense venceu o Flamengo por 3-0. Então, os times de Goiás bem acometidos pela Covid-19, o que marca esse início de campeonato brasileiro em meio à pandemia. Fato é que, dando essa volta e retornando ao jogo, o Goiás amargou essa derrota, perdeu para o Fortaleza em casa. O Fortaleza marcou com o Ayrton Paulista, Bruno Melo e Yuri César. O Fortaleza chegou a fazer 3-0, e o Goiás diminuiu com o Jefferson, chute de fora da área, que contou com o desvio e enganou o goleiro do Fortaleza, Felipe Alves. O Fortaleza, com a vitória, ainda não atinge um início tão bom de Campeonato Brasileiro. O Fortaleza chegou a 4 pontos em 4 jogos disputados, é o 15º colocado. O Goiás, por sua vez, pior ainda. O Goiás jogou 3 partidas e fez 1 ponto nesse início de competição. Então, vitória importante para os comandados de Rogério Ceni na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outro jogo, e aí o último jogo dessa sequência, dessa 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, que a gente vai falar por aqui, tratou de Corinthians e Coritiba. Vitória importante do Corinthians de Thiago Nunes, outro técnico bastante cobrado, bastante que enfrenta uma pressão grande no seu clube. O Thiago Nunes, que iniciou a temporada mal, não começou bem justamente antes da pandemia. Depois as coisas melhoraram um pouco, o Corinthians conseguiu se classificar para a segunda fase do Paulistão, mas não começa o Brasileirão de forma tão satisfatória, começa oscilando, altos e baixos. Dessa vez, no caso, o Corinthians venceu o Coritiba por 3-1, em jogo que teve de tudo um pouco. Os gols do Corinthians foram marcados por Gustavo Mosquito e Léo Natel, ex-São Paulo, cria do São Paulo. Então, outra ironia do destino nessa rodada, o gol do Coritiba foi marcado por Sassá. No jogo que deu a vitória para o Corinthians, o Jô marcou um gol, é verdade, teve várias chances. O camisa 77, né, não é 7, mas o camisa 77 corintiano teve várias chances para marcar uma vez. O Jô perdeu pênalti, não só um, o Jô perdeu 2 pênaltis, num lance muito feliz do Wilson. Primeiramente ele foi feliz, mas se adiantou, e como a equipe de arbitragem do Brasileirão parece estar bem mais atenta devido a uma regra, devido a uma cobrança maior por parte da federação, para ter atenção com relação a esses adiantamentos dos goleiros na cobrança de pênalti. O Wilson defendeu a primeira cobrança, a cobrança voltou e o Wilson pegou a segunda também, né? O Jô perdeu 2 pênaltis, mas depois marcou e ajudou o Corinthians a vencer. Esse jogo teve expulsão do Coritiba quando a partida ainda estava 0-0, expulsão que certamente foi importante para o time de Thiago Nunes, né, se sobrepor em campo. Ian Sassi, camisa 39 do Coritiba, foi expulso numa agressão, numa jogada com Arauz,
e acabou perdendo a cabeça o jogador ali num lance bem esquisito no meio-campo, o Arauz puxando o Yansassi tentando se desvencilhar, o Yansassi ficou bravo e acabou empurrando a face do meio-campo corintiano, foi expulso de campo, foi expulso merecidamente, caiu na catimba do gringo Arauz do Corinthians, que jogou muito bem, por sinal, muito bem, um camisa 15, é isso? O camisa, deixa eu confirmar para vocês, o Arauz é camisa 21, não sei de onde eu tirei o 15 é o Ederson, o camisa 21 corintiano, que chegou há alguns anos no Parque São Jorge, não se firmou, saiu por empréstimo, voltou, agora vai retornando bem. O Angelo Arauz teve destaque nessa partida, atuou bem na vitória corintiana por 3-1. Então, deixa eu ver se não faltou nada por aqui. 10 jogos, é isso mesmo. 10 jogos, destaque para o Vasco, que é o líder da competição. Então, vamos de tabela? Vamos de tabela. A tabela da competição na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que já tem quinta rodada agora, né? Amanhã, esse vídeo gravado dia 21 de agosto. Amanhã, dia 22, já tem a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que a gente já vai passar por aqui, os compromissos dela. Mas, após a quarta rodada, a competição do Brasileirão fica da seguinte forma. O Vasco é o líder da competição com 9 pontos marcados. Vasco, 3 jogos e 9 pontos marcados. Na segunda colocação, o Internacional com 9. Atlético Mineiro é o terceiro também com 9, esses dois com 4 jogos. Na quarta colocação, o Bahia tem 7 com 3 jogos. Em quinto, o Santos tem 7. Em sexto, o Atlético Paranaense com 6. Em sétimo, o Grêmio também com 6. Em oitavo, o Botafogo tem 5 pontos. A mesma pontuação do Palmeiras, então os dois dividem a posição. Em décimo, o Bragantino com 5 pontos. Em 11º, o Corinthians chegou a 4 pontos conquistados em 3 jogos. Em 12º, o Atlético Goianiense, que tem 4 pontos também em 3 jogos. E em 13º, o São Paulo tem 4 pontos. Em 14º, o Fluminense com 4. Em 15º, Fortaleza com 4. Em 16º, o Sport com 4. Olha que galera com 4 pontos. Aí, abrindo a zona de rebaixamento, é uma cena inacreditável. O Flamengo é o 17º, abre a zona da degola com 4 pontos em 4 jogos. O Goiás tem 1 ponto em 3 jogos. O Ceará tem 1 em 4 jogos, e o Lanterna, que perdeu todas as 4 partidas que disputou até agora na competição, é o Coritiba, tá certo? Início de campeonato bem desolador do Coritiba, o que certamente credencia a equipe a sofrer bastante na luta contra a Série B do ano que vem. Vamos para a quinta rodada? Quinta rodada vai ter abertura, como eu disse, amanhã às 4 da tarde com Atlético Paranaense e Fluminense. Amanhã também tem Internacional e Atlético Mineiro, esse confronto muito interessante, confronto de segundo e terceiro colocado, respectivamente, jogo disputado no Beira-Rio, em Porto Alegre, jogo muito interessante que vale a pena vocês acompanharem, nós aqui também, para trazermos para vocês os desdobramentos. Amanhã tem também Goiás e Atlético Goianiense, clássico estadual, equipes que iniciaram um campeonato, o Goiás muito mal, o Atlético Goianiense melhor, até para as projeções da equipe na competição, iniciou bem, né? Iniciou conquistando alguns pontos importantes, vide a vitória maiúscula diante do Flamengo, jogo também muito interessante. Outro clássico da rodada acontece no domingo, na abertura do segundo dia da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, tem Flamengo e Botafogo. Jogo também muito aguardado, a ver se o Flamengo continua essa tímida melhora. Começou o campeonato muito mal, né, nas últimas partidas ensaiou uma melhora, venceu o Coritiba, conseguiu empate diante do Grêmio, mas ainda não vai jogando nem de longe aquele futebol que a gente, né, se acostumou a ver o Flamengo. O Flamengo recebe o Botafogo, que está se recuperando, ensaia uma arrancada no campeonato, jogo que abre o dia de domingo da quinta rodada. A quinta rodada também tem aí no horário bem no horário bem triste, né? Porque
Às 4 horas temos alguns jogos que eu vou falar para vocês, mas é o horário de PSG, Bayern de Munique e PSG, a decisão da Liga dos Campeões. Então, olha que coincidência infeliz, porque é, a gente seria hipócrita de dizer que não vai acompanhar com maior atenção PSG e Bayern de Munique. Mas é claro que a gente vai se inteirar sobre esses jogos do Brasileirão para trazer para vocês a repercussão na sequência dos vídeos, na sequência dos dias no JC Esportes. Então, no domingo às 4 horas, esse horário infeliz, temos Vasco e Grêmio, Palmeiras e Santos, clássico paulista, disputado no Morumbi, isso que é interessante, o clássico paulista voltando ao Morumbi, que era muito mais comum antigamente, antes da reforma do Palestra Itália que virou Allianz Parque, né, até mesmo partidas com o mando do Santos ocorriam muito no Morumbi. Essa partida entre Palmeiras e Santos vai ocorrer no estádio do São Paulo. Temos também Bragantino e Coritiba, uma chance boa do Bragantino, de repente, alcançar posições mais acima na tabela, enfrenta um time que começou muito mal, 4 derrotas no campeonato. No domingo, aí às 19, temos Sport em São Paulo, jogo que para o São Paulo é imprescindível para amenizar o clima lá no Morumbi, pressão gigantesca, sobretudo contra Diniz, contra a diretoria do São Paulo. Esse jogo acontece na Ilha do Retiro. Temos também aí, para fechar a rodada, às 8 horas, Ceará e Bahia, clássico nordestino, clássico com equipes tradicionalíssimas do Nordeste, e o fechamento mesmo da rodada acontece na quarta-feira, só na quarta-feira, dia 26, com Coritiba e Fortaleza. A rodada quase toda acontece entre sábado e domingo, só esse jogo deslocado entre Corinthians e Fortaleza, que acontece na quarta-feira, 26, às 9h30 da noite, na Arena Corinthians. Então, compromissos da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Eu passei e não falei, não dei um destaquezinho, mas é muito interessante também, obviamente, Vasco e Grêmio. Duelo do líder da competição. O Clube Cruz Maltino recebe o Grêmio, que empatou com o Flamengo na última rodada, mas que tem uma equipe que vem jogando bem há muito tempo e que perdeu o Cebolinha, que é o principal jogador, que era o principal jogador do Renato Portaluppi, mas tem também conseguido revelar jogadores muito importantes, visto o PP, que já tem uma posição de destaque no time, aliado à contratação de jogadores experientes, Diego Souza, agora a chegada do Everton, do São Paulo. A equipe do Renato Portaluppi vem com boas sequências em temporadas seguintes. Agora começa o Brasileirão também como um dos favoritos às primeiras posições, enfrenta o Vasco de Cano, de Felipe Bastos, de Andrei, que começa muito bem. Então, jogo muito aguardado em São Januário. O Vasco tem a chance de, quem sabe, continuar na liderança. O Grêmio tem a chance de encostar, quem sabe, no Vasco, duelo direto, que vocês acompanharão os desdobramentos aqui no JC Esportes. Só para caminhar para o final do nosso vídeo aqui, a CBF divulgou atualizações no calendário que trata de 2021. Esse ano de 2020 será quase como um só, quando analisado com o de 2021. 2020 e 2021 constituirá uma temporada. O Brasileirão acabará em 2021, como vocês bem sabem. Então, em 2021, a CBF divulgou algumas coisas importantes, dentre elas que o campeonato estadual de 2020 ocorrerá, acreditem se quiser, o campeonato estadual do ano que vem será praticamente colado com o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro acaba e em seguida começa o campeonato estadual, e as competições nacionais por aqui, Copa do Brasil, e como a principal dela também não parará, será direto ali e atravessará a temporada de 2020 para a de 2021. Então, o fato é que teremos um caos total daqui até o ano que vem, até pelo menos o fim da temporada de 2021. As coisas serão
bem apertadas por aqui. Não que a gente não entenda de calendário apertado, pelo contrário, a gente é expert nisso, mas dessa vez a coisa será um pouquinho mais pior. Então, cenas dos próximos capítulos de drama, a gente acompanha e traz aqui no JC Esportes, mas fato é que 2020, 2021 terá jogo para mais de metro, tá certo? A gente aqui, então, cumpre a pauta de hoje, né, motivo que nos fez criar esse conteúdo foi o resumão do Brasileirão, trazer para vocês os principais acontecimentos da quarta rodada do campeonato. A quinta rodada já inicia amanhã, como eu disse, e a gente traz também a repercussão na próxima semana e vai acompanhando a sequência do Brasileirão, a sequência do futebol nacional e internacional. Eu agradeço a companhia de todos vocês, reforço o pedido para que se inscrevam no canal, ativem o sininho e interajam conosco, nos ajudem a nos manter no caminho do crescimento, tá certo? Muito obrigado pela colaboração, pela participação de vocês. Eu encerro aqui, foi um prazer.